E aí galera, tudo bem com você? Comigo também, André Vital. Eu quero compartilhar com vocês uma cena inusitada de uma conversa hoje no WhatsApp com os amigos de João Pessoa especificamente, e uma lenda, né? Que era a pista de Bairro dos Estados em João Pessoa, 1981 a 1982. É o registro que os meninos captaram. E a minha memória disso aí é que o brother Moisés, que hoje mora em Portugal, já morou em Maceió, ele foi um dos entusiastas que começou comigo no BMX na década de 80. E ele viajou a João Pessoa e veio com essa história desse dublê da pista do Bairro dos Estados, que o primeiro obstáculo era gigantesco para nossa época, né? Então era um dublê que não tinha gap de passagem, era somente a seção Pro, né, um buracão com pedras, e uma distância bem considerável para a época. E quando ele falou da distância e das pedras, eu por um bom tempo achei que era mentira. E em 82 a gente fez a primeira corrida em Piedade. Em 83 fomos convidados para Caruaru, para correr em Caruaru. E fomos e lá conhecemos os paraibanos, né? Moisés já conhecia, já tinha tido algum contato. E lá a gente escutou mais uma vez essa lenda do dublê do Bairro dos Estados. Depois veio Olinda, Punhata, em 83. E mais uma vez os paraibanos vieram correr conosco. E essa história do dublê de Bairro dos Estados acontecia novamente, e sempre eu ficava impressionado, porque a distância era grande, o jeito que eles falavam das pedras e tal, isso ficou como uma lenda. E essas histórias parou por Olinda, por Jaboatão, por Piedade, pelo Recife, né? O dublê da pista do Bairro dos Estados. Em 86 para 87, eles estavam fazendo outra pista de bicicross lá em Retão de Manaíra, no bairro de Manaíra. E a ideia era fazer a primeira rampa igual ao dublê do Bairro dos Estados. Eu disse, caramba, essa história desse dublê ainda continua. Eles até fizeram. E eu saltei esse dublê do Retão de Manaíra, mas aí depois veio os pequenos e tal. E não tinha como passar por dentro, tinha que tapar o buraco. E eles taparam esse buraco depois. E ficou um dublê que dava para passar de várias maneiras. E essa semana eu recebi duas fotos, já tinha recebido um tempo atrás, de dois caras, dois pilotos, de 82 as fotos, do dublê do Bairro dos Estados. Então eu vou compartilhar aí com vocês o dublezão. Abraço! Fortalecendo também a ideia que eu sempre falei, que os paraibanos sempre foram os percussores do BMX aqui no Nordeste, né? João Pessoa era uma cidade pequena com a renda per capita muito boa e com muito potencial. Então, quando as Caloi Cross, as BMX chegaram, os paraibanos adquiriram muito mais rápido que a gente. Então, assim, a minha BMX foi de setembro de 81, e os históricos de João Pessoa começam em 79, 80, 81, 82. Os caras já eram muito bons. Quando a gente conheceu eles em 83, eles já eram muito superiores assim a nível de BMX. Rosenberg, eu vi correndo em Olinda, o cara era incrível, ele dava um impulso de bunny hop que chegava a 1 metro e alguma coisa, ultrapassava o retrovisor de um carro, uma extra light, e quando o cara pedalava era uma coisa extraordinária. Eu achei que ninguém conseguia bater aquele cara, e quando teve a primeira corrida de Olinda, ele ficou em terceiro. Eu, caramba, outros dois paraibanos ganharam, era uma coisa incrível. Tubiba já corria, velho. Tubiba, eu vi Tubiba passando numa reta final, tipo assim, faltando 10 metros para chegar. Salvo engano, ele estava em segundo. O Fábio Delgado, que também é uma lenda. Nossa, que a primeira bike cromada que eu vi na década de 80, 83 já era dele. Era
uma réplica da Coahara incrível. E Tubipa já para finalizar a corrida, o quadro se quebrou no meio. Eu, pequeno, acho que eu tinha uns 13 anos, quando eu vi aquele monstrão pilotando uma BMX, eu fiquei impressionado com aquilo. Então foi uma recordação fantástica que veio essa semana com essas fotos aí do BMX da década de 80. Para vocês verem como o BMX nordestino tem história, né, velho? Força aí, galera. Grande abraço. Essa próxima foto é de 87, já é o dublê de Manaíra. Nesse caso ele já está com gap de passagem, né? Tem duas opções. E é uma foto bem interessante aí com meu irmão correndo, com o Fúvio, com o Fabrício Tomazoni, com uma galera bem legal aí da década de 80 correndo. Eu também achei fantástico assim a ideia de querer copiar o dublê de Bairros dos Estados e fazer no retão de Manaíra. Era pista louca mania de bicicross. Essa pista durou um bom tempo, de 86, finalzinho, 87, 88, 89, 90, 91. Foram tempos incríveis. 92, acho que chegou a ter corrida também. Depois veio uma reforma de alargamento da via e a pista acabou. Mas aí, para vocês, essas recordações fantásticas do Histórias do BMX.